Olá, tudo bem? Meu nome é Luciane Irti Rosa, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação e hoje vamos falar sobre uma necessidade alimentar especial, a doença celíaca. A doença celíaca, ela é uma reação do sistema de defesa do corpo a uma proteína chamada glúten. Essa proteína ela se encontra no trigo, na aveia, na cevada, centeio e no malte. Ela é permanente, essa doença, a doença celíaca, ela não tem cura, e ela tem somente o controle. O controle é realizado através da dieta, que é onde a gente elimina totalmente o glúten da alimentação. E um mínimo contato, um pequeno contato, um farelinho, uma poeirinha de glúten, o mínimo contato já desencadeia reações imunológicas contra o próprio intestino do indivíduo. Então, é importante que os responsáveis por esse aluno celíaco tenham acompanhamento médico e de nutricionista. Então, os pais e o aluno precisam ter esse acompanhamento para que tenha uma alimentação adequada. O diagnóstico ele é feito através do exame clínico com o médico especialista que vai analisar os sintomas. Também é feita a biópsia do intestino, exames de sangue e as dietas restritivas sem glúten também podem ser feitas, requeridas pelo médico para trazer o diagnóstico. E quais são os sintomas da doença celíaca? Então, diarreia, prisão de ventre crônica, dor abdominal, um inchaço na barriga, danos ali da parede intestinal. Então, aqui a gente tem o intestino saudável e aqui a gente tem o intestino com doença celíaca, né? Então, a gente vê a diferença aqui, né? Então, é um intestino inflamado, que não tem essas vilosidades, que é onde ocorre a absorção, né? Então, a gente tem aqui uma maior área de absorção de nutrientes. E aqui a área é menor, então a absorção de nutrientes vai ser menor. A baixa absorção de nutrientes, a falta de apetite, osteoporose, anemia, perda de peso, desnutrição, atraso no crescimento, humor alterado, tudo por essa má absorção de nutrientes e inflamação do intestino. E, claro, que se a gente controlar com a dieta, com uma alimentação adequada, a gente não vai ter esses sintomas. Mas quando a gente não controla, né, não cuida da dieta, isso leva a complicações. Então, vai levar uma desnutrição, infertilidade, aborto espontâneo, osteoporose, problemas neurológicos e até o câncer intestinal. E o cardápio? Né? O cardápio para o estudante celíaco ele é planejado sem esses alimentos que contêm glúten, como trigo, aveia, cevada, centeio e o malte. É importante ler os rótulos, então todos os alimentos industrializados que têm uma embalagem, eles obrigatoriamente eles devem dizer no rótulo se tem ou não tem glúten. Então, vai estar escrito assim, contém glúten ou, né, não contém glúten, ou contém traços de glúten. Traços quer dizer o quê? Que aquele alimento não tem o ingrediente que contém glúten, porém ele foi produzido num mesmo local, numa mesma máquina, aonde foi produzido um alimento com glúten. Então essa contaminação, né? Então há uma contaminação e essa pequena contaminação já pode desenvolver todos aqueles sintomas, todos aqueles problemas de saúde. Então a criança, o indivíduo que tem doença celíaca, ele não pode não pode comer nem os alimentos que contêm traços de glúten. Os alimentos devem ser preparados de forma a evitar a contaminação cruzada, então a cozinha ela tem que ter todo o cuidado no preparo desse alimento, né? Em ambientes, principalmente em ambientes que se manipula farinha, né? Porque a farinha de trigo que contém glúten, né? Ou outras farinhas, a hora que você está manipulando, ela fica no ar, né? E ela pode estar contaminando os alimentos. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na manipulação desses alimentos dentro da escola, para a gente não ter complicações, não desencadear sintomas e complicações da doença celíaca. Então, quais os cuidados com a contaminação cruzada? Então, esponjas e buchas de louça, elas têm que ser exclusivas para lavar, né, os utensílios dessas crianças. Então, porque se a gente faz um bolo
e a gente lava, né, com a bucha aquela forma, aquela bucha, aquela esponja, ela já foi contaminada. Então, se eu for lavar o utensílio que a criança vai usar, eu vou contaminar esse utensílio. Então, a bucha, a esponja, ela tem que ser exclusiva. A cozinha precisa ter uma bucha somente para lavar esses utensílios. Utensílios como talheres, tábuas, potes, panelas, formas e equipamentos. Forno, batedeira, liquidificador, ele tem que ser exclusivo para preparar a comida sem glúten, porque a contaminação do glúten, ela é muito grande, né? Então, ela é muito complicada porque como é a farinha de trigo, ela se espalha, né, pelo ambiente. Então, tudo é contaminado e é difícil de tirar, né, o glúten desses utensílios. Então, por isso precisa ser exclusivo. Então, a gente fornece panelas exclusivas, né? Daí tem que separar um prato, um talher para essa criança, para ela consumir esse alimento. Tudo exclusivo, eles precisam ficar armazenados em potes grandes, né? Para que também não tenha contaminação deles. A comida sem glúten deve ser sempre preparada em separado, não pode ser preparada ao mesmo tempo da outra alimentação. Né? Então, se eu estou preparando lá um bolo, né, onde eu estou batendo o trigo lá na batedeira, eu não posso fazer a alimentação do celíaco naquele mesmo momento. E o trigo, ele fica no ar por 24 horas. Né? Então, o ideal é que as áreas sejam separadas ou o local de manipulação higienizado adequadamente. Então, aonde há manipulação de trigo, né, nós evitamos ao máximo utilizar e a gente sempre higieniza muito bem a bancada para que a gente faça sempre em momento separado e uma bancada bem higienizada para manipular esse alimento. A cozinheira também deve usar um avental tecido exclusivo, porque se ela está manipulando um bolo ali, alguma coisa, vai cair farinha no seu avental, então pode estar contaminando o alimento também. Não reutilizar papel alumínio, papel manteiga, sacos plásticos e outros que pode estar contaminado. Os alimentos especiais eles devem ser guardados em locais específicos e identificados. Então, sempre vai ter que ter uma caixa para guardar esses alimentos. Eles devem ficar ou numa estante específica ou na prateleira mais alta, porque daí, se ficar embaixo, pode estar caindo ali em cima, né? Então, mais alto vai estar mais protegido. As bancadas devem ser higienizadas antes de serem usadas, muito bem higienizadas. E a comida sem glúten e a que contém glúten não pode ser preparada ao mesmo tempo. O ideal é que se prepare primeiro a sem glúten. Tá? A gente tem que cuidar, né, com os talheres de servimento também. Então, se a gente está lá, vamos dizer que a gente está passando um doce num pão, tá? Um doce de fruta num pão. Então, se a gente o doce ele pode comer, né? Tá? Não tem glúten, mas a gente já colocou o doce num pão com glúten. Então, a gente pegou com a faca, colocou a faca ali naquele doce, passou no pão com glúten e depois colocou a faca ali de novo. Eu já contaminei esse alimento, eu já não posso utilizar mais ele. Então, eu preciso, quando eu vou fazer um pão sem glúten com o doce, eu preciso abrir um pote novo e preparar ele primeiro, porque eu sei que ali não vai ter contaminação. Agora, se ele já está aberto e eu já passei um pão sem glúten, um pão com glúten e já está contaminado. Então, ele é algo que precisa ter um cuidado muito grande, precisa ter muita atenção para fazer a alimentação para essas crianças. Na rotina escolar, o que é importante? É estimular que todos lavem bem as mãos frequentemente após o lanche ou em contato com um produto que contém glúten. Né? Porque as crianças, elas se abraçam, elas, né, pegam na mão. Então, você está consumindo o alimento, terminou de comer, todos lavam muito bem as mãos para que não tenha esse contato com o alimento. Promover um ambiente calmo de consumo da alimentação escolar, evitando acidentes e inibindo troca de alimentos. Então, se está muito agitado, às vezes você não consegue ver que a criança trocou o alimento, pegou o alimento da coleguinha, né? Então, a gente precisa ter um local, um ambiente bem calmo para que a gente consiga inibir essas trocas e evitar esses acidentes. Atitudes comuns podem ser um risco, como dar as mãos, abraçar um colega ou compartilhar objetos pessoais, copos e toalhas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que é importante sempre estar lavando as mãos.
O estudante com doença celíaca, ele tem uma necessidade maior de beber água e ir ao banheiro. Então, a gente precisa, né, deixar que essa criança vá mais ao banheiro. E até legal fazer um código, um sinal, né, acordar com o professor ali para avisar, para que ele também não fique toda hora, preciso no banheiro, preciso no banheiro. Então fica até chato, né? Então a gente combina ali um acordo, um código, o professor já sabe e ele vai no banheiro. Algumas atividades pedagógicas também podem colocar o estudante celíaco em perigo, né, em contato direto ou até indireto com o glúten. Como? Oficinas culinárias, então a gente tem que cuidar, né? Se vai trabalhar com alguma coisa que tem glúten, já não, a gente não vai dar para fazer. Então, que tal a gente já fazer tudo sem glúten, né? Aulas de laboratório, muitas vezes utiliza algum alimento que tenha glúten, visitas de campo, né? Vai visitar algum lugar, alguma fábrica, então a gente tem que pensar, será que essa fábrica não, né, é uma fábrica de alimento? Não tem glúten, é um lugar perigoso para essa criança? Existem produtos na escola também que podem conter glúten, tais como massa de modelar, cola, giz de lousa, tintas, talco de balões, tintas corporais e maquiagens. Então é necessário sempre ter bastante atenção, ler o rótulo e sempre, em qualquer dúvida, ligar para o saque da fábrica para saber se tem glúten ou não. Festas, eventos, lembrancinhas, aniversários, passeios, né? Sempre quando ocorrer, o responsável pela criança deve ser avisado com antecedência e avisar quais alimentos serão ofertados. E a unidade escolar, ela deve providenciar um lanche semelhante, sem glúten, ou oferecer um lanche sem glúten para todos os alunos. Porque também a gente, para não estar discriminando essa criança, né? Na verdade, para estar incluindo ela, né? Ela não se sentir excluída. Então, o estudante, ele precisa ser tratado com respeito e descrição. Então, nesse momento, a gente também está respeitando e também deixando, né, dando uma descrição ali. E aqui a gente também tem algumas organizações de apoio, então sempre que precisar de algo, a gente tem a Associação dos Celíacos em Joinville, que é a CELBRA, que também vocês podem, né, pedir mais informações, né, ter algum apoio, se tiver algum problema, também tem essa associação que é específica para celíacos. Então seria isso, muito obrigada, tchau.